Senhoras deputadas, senhores deputados, volto à tribuna para discutir o projeto de lei 2582. 1716 de 2019, de autoria do Poder Executivo, que pretende alterar a Lei 2592, de 10 de julho de 96, lei esta que autoriza o Poder Executivo a criar o FEPROCON, o Fundo Estadual de Apoio a Programa de Proteção e Defesa do Consumidor. Mas eu posso dizer também que é o projeto do governo que pretende promover mais uma tunga, não satisfeito em tungar os recursos do Fundo Especial da Polícia Militar, não satisfeito em tungar os recursos do Fundo Especial do Corpo de Bombeiros, pretende, não satisfeito em condenar praticamente à extinção o FECAM, pretende o governador agora promover uma subtração expressiva dos recursos que integram este fundo destinado à proteção da parte vulnerável na relação de consumo, que são os consumidores. Quero aqui lembrar que o direito do consumidor é um direito que está previsto na Constituição Federal, em pleno capítulo, em pleno artigo 5º, inciso 32, e esse artigo 5º é o artigo que abre o capítulo das liberdades individuais e das garantias fundamentais. Ali consta a previsão, o preceito de proteção aos consumidores, portanto, dentro dos marcos constitucionais. Mais adiante na Constituição, bem mais adiante, no capítulo relacionado à ordem econômica, reaparece o princípio relacionado à proteção do consumidor. Portanto, estamos tratando aqui de matéria que tem previsão constitucional. Como se isso fosse pouco, é preciso lembrar que há legislação federal consagrada, deputado Eliomar Coelho, que é o Código de Defesa do Consumidor, lei que remonta ao ano de 1990, portanto, logo depois da Constituição Federal. Portanto, estamos tratando de um tema da maior importância, que embora a cidadania não se esgote nas relações de consumo, por óbvio, embora o ser cidadão não é apenas ser o sinônimo de ser consumidor, evidentemente que o direito do consumidor, que as relações dignas, transparentes, democráticas de consumo integram, compõem o conceito moderno, contemporâneo de cidadania. E nesse sentido, eu quero aqui primeiro lembrar, como tenho feito, do comportamento da receita do FEPROCON nesse último período. Por exemplo, em 2018, o Estado do Rio de Janeiro pagou efetivamente, ou seja, gastou efetivamente 2.738 mil reais com recursos, executando despesas do FEPROCON. Em 2019, o FEPROCON executou recursos de menor monta, no valor de R$ 1.817.878. E a programação do FEPROCON para 2020, orçamento que a gente ainda vai votar, depois de debater um festival de emendas, deputado Chicão Bulhões, que foram apresentadas à peça orçamentária, mas a programação original do FEPROCON para 2020 bate o valor de R$ 16.237.788. E de onde vêm as receitas que compõem este fundo? Ora, recursos provenientes, de novo, de parcelas de impostos, taxas, multas e sanções pecuniárias, bem como serviços federais, estaduais ou municipais
que por força de disposição legal ou em decorrência de convênios possam caber ao fundo. Então, mais uma vez, o governador tenta usar esse subterfúgio, esse estratagema de desviar recursos provenientes de taxas e que, portanto, como toda taxa, conceitualmente, deve ter uma destinação específica, deputada enfermeira Rejane, que não pode ser desviada, o governador, mais uma vez, fazendo um pouco caso da Assembleia e dos marcos constitucionais, entende que pode propor absolutamente o que vier na telha, o que melhor lhe aprouver. Mas não é assim. Além disso, também compõe o FEPROCON recursos oriundos da realização de cursos, palestras, conferências, debates relativos à questão do consumidor. Auxílios, subvenções e contribuições de entidades públicas ou privadas. Doações e legados. Eventuais recursos que lhes sejam expressamente destinados. E um único inciso, que é o 5 dos 6, recursos constantes do orçamento geral do Estado. Ou seja, então, o Estado, na verdade, participa, Eliomar, com muito pouco da composição do FEPROCON. O essencial da receita que compõe o FEPROCON é uma receita, digamos, que configura o FEPROCON como um fundo praticamente autossustentável. Portanto, não vive, não depende de transferências do Tesouro, transferências regulares do Tesouro. Então, ainda assim, o governador pretende não apenas continuar esta lógica, ou seja, que lógica? A lógica pela qual não é o Tesouro quem financia o FEPROCON, são outras receitas, como citei aqui, e além disso ele pretende tomar essas receitas para ele e fazer delas, dar a elas o destino que ele bem entender. Enquanto nós tivermos voz aqui no parlamento, enquanto nós tivermos energia, e temos toda a energia do mundo, não temos pressa, não temos problema nenhum de fazer um debate aqui ao longo da madrugada. Será um debate animadíssimo, entusiasmado. Debateremos com alegria e com firmeza as questões que interessam ao povo do Estado do Rio de Janeiro e, nesse quesito em particular, que interessam a consumidoras e consumidores que têm um histórico nesse Estado de serem constantemente engrupidos, enganados. Falsas promoções, preços promocionais, que quando você checa, bota na balança praticamente o preço ordinário do produto, códigozinhos com asteriscos pequenininhos, que aí o consumidor, quando se dá conta, não leu aquele asterisco, que na verdade é praticamente um exame de vista, precisa ter uma lupa na rua, para de fato constatar quais são as regras estabelecidas naquela relação de consumo. Então, um histórico de relações que vulnerabilizam, fragilizam o consumidor, e por isso a necessidade de ter uma estrutura legal, uma estrutura de um programa executivo que o proteja. E o governador não está preocupado com isso, não está preocupado, imagina, com o direito do consumidor, ele não está preocupado com a saúde do policial militar, ele não está preocupado com a integridade do corpo de bombeiros, ele não está preocupado com a sustentabilidade ambiental. Vai ele se preocupar com o consumidor? Portanto, a gente vai aqui denunciar, enfrentar e resistir a mais esta tentativa do governador de exercer um poder discricionário no nosso Estado. Não permitiremos, não será sem luta, não será sem resistência, não será sem a nossa voz denunciando esse proto-fascista que quer governar o Estado como um autocrata, como fazendo um governo totalitário. Não aceitaremos. Em todas as propostas terá a nossa mais veemente rejeição, o nosso mais veemente contraponto, mais ainda, quando não se trata de um mero debate ideológico, quando a Constituição, quando os diplomas legais estão do nosso lado, estão em nosso favor, estão em favor das consumidoras e consumidores que o governador quer ver desprotegidos e colocados sob o jugo e sob a sanha de consumidores, de comerciantes, que, se felizmente não são a maioria, ainda existem aqueles e aquelas que tentam enganar, tentam ludibriar, tentam engrupir os consumidores, colocando-os em situação de desvantagem nas relações comerciais. O FEPROCON é praticamente autossustentável. Governador, tire a mão do FEPROCON.